Bom, boa tarde a todos. Uma satisfação estar com essa segunda edição do Lead Live Rio Grande do Sul. Na primeira edição nós tivemos a honra de receber a participação do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, e hoje nós teremos a honra de receber o Gustavo N., secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. Gustavo, que já foi presidente do LEAD Rio Grande do Sul e também CEO do LEAD Global. Eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos filiados e convidados para essa nossa segunda edição. E agradecer também conosco a presença do chairman do LEAD Global, o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, que estará conosco na moderação do debate durante hoje à tarde. Agradecer o apoio institucional da CMPC e orientar a todos os convidados que devem manter as suas câmeras e seus microfones desligados. A apresentação do Gustavo deve ter em torno de 20 a 25 minutos. E, ao final da exposição, as perguntas podem ser enviadas para um chat, onde nós teremos um debate que será liderado por mim e pelo ex-ministro Furlan. Antes de darmos a palavra ao Gustavo, eu gostaria de passar a palavra ao ministro Furlan para dar as boas-vindas. Ministro, é uma satisfação enorme que estejas aqui conosco, não pessoalmente, infelizmente, nesse momento, assim, nessa nossa segunda edição do LEAD Live Rio Grande do Sul. Olha, o meu boa tarde a todos. Como é que fala no Rio Grande assim? Buenas, che, não é? Eu que tenho pai caciense, né? E sabe que hoje a minha grande dúvida é que camisa que eu ia pôr. Eu peguei uma azul e aí falei, não vai dar certo. Aí peguei uma outra, não ia dar certo. Aí eu falei, bom, a melhor coisa é colocar uma cinza, que não vou ser nem do Grêmio, nem do Inter, nem do Cacia e nem do Juventude, não é? Mas é um prazer para mim estar aqui com vocês, principalmente saudando os nossos companheiros do Rio Grande do Sul, mas em especial ao Gustavo N., com quem tive a oportunidade e o prazer de trabalhar por um par de anos aqui no LEAD, né? Gustavo, agora, assim como o Paulo Wendel, olha, vai te preparando aí, né? Porque você é o terceiro da fila, já foi o Paulo Wendel, o Gustavo, você é o próximo agora que vai para Brasília, não é mesmo? O cara passou pelo LEAD Rio Grande do Sul, já é figurinha carimbada. O Gustavo está fazendo um bom trabalho num momento extremamente difícil. Eu acredito que quando ele aceitou, ele não imaginava a pedreira que ia pegar pela frente, né? Eu sei que ele está longe da família, talvez agora na Páscoa conseguiu ir para Porto Alegre, mas ele está longe da Fabrícia, né? E também da sua terra. Então, o tema de hoje, vocês sabem, é um tema muito falado, que é a economia, o que é que vai acontecer. Na verdade, vai ter um novo normal, né, que nós nem sabemos como vai ser, né? O próprio live de hoje já é um novo normal para os associados do LEAD Rio Grande do Sul. Então, com essa breve introdução, eu queria passar a palavra ao Gustavo. Fico aqui na escuta. Bom, obrigado, ministro. Eu já estou. O Gustavo acabou de me mandar que ele caiu aqui, ele está botando o link novamente. Mas realmente, como o senhor falou, é um novo normal e o LEAD tem feito essa transformação. Como a gente fala, a transformação digital, infelizmente, veio através de uma força maior, uma pandemia, que era uma coisa que se falava muito em transformação digital, em tudo, e acabou vindo de uma forma, não como nós gostaríamos, mas todo mundo está se adaptando, e é o que a gente tem se proposto aqui no LEAD,
e isso não é para deixar claro para os nossos filiados, isso é uma transformação do LEAD nacional e mundial. Todas as unidades estão fazendo isso. A unidade de São Paulo, que é chamada a nossa unidade nacional, tem promovido praticamente diariamente grandes debates, e é o nosso propósito de estar sempre trazendo aos nossos filiados aqueles temas mais importantes e as pessoas mais relevantes. De alguma forma, hoje não consegui fazer isso mais pessoalmente nesse momento. Espero que em breve possamos voltar a ter os nossos encontros pessoais, que são sempre muito importantes, mas não deixamos de cumprir o nosso propósito, que é esse de trazer grandes conteúdos, de trazer grandes temas. Trouxemos o presidente da Câmara dos Deputados abrindo, o Rodrigo Maia, foi muito relevante. E agora, aqui no Rio Grande do Sul, nós trouxemos, na quinta-feira, o prefeito Marquesan, que teve uma posição bastante firme ainda em relação ao fechamento, ao isolamento total da cidade, fechado, mantendo uma posição que alguns lugares têm feito, outros estão discutindo, mas aqui a posição do prefeito tem sido muito forte, de prioridade à saúde, e sem, até o momento, não falarmos muito sobre a questão de economia e de outras partes. Então, esse foi o recado que foi dado pelo Marquesan na quinta-feira, e nós temos tentado desempenhar esse debate. Na semana que vem nós teremos o Marcel Van Hatten, líder do Partido Novo, e na próxima, e também o Tony Volpon, que é o economista-chefe do Banco UBS, para falar sobre o cenário de economia na esfera de como isso globalmente está impactando no cenário global. Então, para colocar isso, eu não sei se o Gustavo já conseguiu conectar, deixa eu colocar de novo que ele tinha caído. Ministro, acho que se quiser dar mais uma palavra, alguma coisa assim, enquanto o Gustavo, sobre isso que está colocando, acho que a sua palavra é muito bem-vinda. Posso falar um pouco da experiência que nós estamos tendo na BRF, né, que é Sadia, Perdigão, que tem várias unidades aí no Rio Grande do Sul, e nós estamos fazendo um esforço enorme de monitorar todos os funcionários, porque um problema numa planta dessas significaria algum tipo de desabastecimento, não é? E pelo que o que me tem informado é que as unidades de Marau e de Lajeado são as que preocupam mais. Não é que tenhamos problema lá, não. Como vocês sabem, os nossos 75 mil funcionários nas 35 fábricas, os funcionários fabris, eles entram na unidade, se despem, tomam banho, mudam de ambiente e colocam uniformes esterilizados diariamente, né? São 5 peças esterilizadas. Então, com isso, você evita e há uma desinfecção também, nós estamos tirando a temperatura, mas é um esforço assim permanente, né? A maioria das nossas cidades, graças a Deus e a esses cuidados, não tem casos positivos também. As cidades do interior, muitos de vocês têm unidade de produção no interior, sabem que muitas vezes é mais fácil de você exercer um controle, porque há um espírito de comunidade, as pessoas colaboram, o prefeito normalmente está muito próximo das pessoas, né? E isso pode ajudar, diferentemente das grandes cidades que têm um entorno, como São Paulo, Rio, mesmo Manaus, onde há favelas, há aglomerações sem saneamento básico, sem os cuidados. Então,
é isso que está acontecendo. Nós estamos com produção normal, só para dizer, não sei se o Gustavo já está chegando, mas... Já está ouvindo, mas a gente não está conseguindo plugar ele para a fala dele. Então, só para finalizar, as vendas para o chamado food service, que são restaurantes e padarias, e também para, obviamente, indústrias, que têm os seus refeitórios, caíram muito. Em compensação, o consumo doméstico subiu bastante, porque as famílias estão comendo em casa. E nós contratamos 2.000 funcionários, porque afastamos todos os que são população de risco, gestantes, idosos, e, ao mesmo tempo, também contratamos 300 caminhões a mais para que não haja um colapso de logística. É mais um depoimento de um setor que está sofrendo menos, mas que, ao mesmo tempo, está bastante preocupado com o conjunto todo da economia. Ministro, só antes que o Gustavo entre, implementaram dentro da BRF algum tipo de testes ou só estão se fazendo esses modelos de higienização, prevenção, protocolo? Olha, essa questão dos testes depende muito da disponibilidade e também dessa enorme fila que tem para análise. Então, nós pretendemos fazer os testes rápidos assim que tenhamos a disponibilização, mas o que me disse, nós tivemos um lead discutindo com o Davi Uip e com o Cláudio Lutemberg há 2 dias, e há uma retenção enorme de capacidade de análise dos testes. Então, há uma enxurrada de análises que, obviamente, está dando preferência para casos mais graves. Então, não é esse o ponto essencial nesse momento, testar. A gente está tentando colocar aqui o Gustavo, ele está plugado, ele está ouvindo tudo, mas ele não está conseguindo, é que ele foi plugar pelo celular e acabando pelo celular não está... Eu sugiro você colocar alguém, por exemplo, do setor metal-mecânico ou da parte de confecções, que possa mostrar o outro lado da moeda, porque eu sei que esses setores estão sofrendo muito. Vejo aí o setor automotivo. Ainda hoje de manhã estava falando com um amigo que é revendedor da Honda, e as coisas estão bastante paradas, Eu vou colocar aqui, enquanto o Gustavo não entra, eu vou colocar aqui, eu vou chamar o Mauro Bellini, que é do grupo Marco Polo, que pode fazer um apanhado aqui também, como é que eles estão vendo lá em Caxias. Deixa eu ver como é que está, se o Mauro está aqui. Mauro, nos ouve? Oi, Mauro. Olá. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, satisfação em tê-lo aqui conosco, obrigado. Estamos tentando colocar o Gustavo aqui na conexão, mas está dando alguns problemas no áudio dele. Então, como o ministro Furlan aqui nos colocou, com todo esse know-how que ele tem da cadeia alimentícia, de tudo que está sendo feito, de protocolos para manter, como é que vocês aí na Marco Polo, uma empresa multinacional, uma referência para todos nós, como é que vocês estão se colocando e o que vocês têm feito aí nesse período para dirimir e tentar fazer com que os impactos de toda essa crise sejam os menores possíveis? Ok, obrigado pela pergunta. Primeiro quero saudar o ministro Furlan novamente. Lembro ele que a primeira vez que encontrei foi numa ida dele à África do Sul, quando estava ajudando a divulgar o Brasil, encontramos no voo. É um prazer te rever agora novamente aí, ministro Furlan. E, felizmente, nessa situação atual de grandes desafios para todos nós na indústria,
nós, na indústria automotiva no Rio Grande do Sul, a gente está seguindo os decretos, são os decretos estaduais, os decretos municipais, e a partir dessa segunda-feira a gente vai retomar a produção com 25% da capacidade da empresa. Então, essa é a ideia. Estamos negociando, já negociamos modelos de redução de custos de mão de obra, sem demissão, mas redução de custo com redução de jornada e redução de salário. E claro, esperamos ir retomando aos poucos essa nossa produção. Talvez eu vejo muito mais desafiador nesse momento as condições da área do comércio. Vamos, obviamente, seguimos todos os protocolos e claro, a situação está que muitas vezes os nossos clientes não estão conseguindo operar normalmente. Então, esse é o desafio a ser cumprido, mas temos que passar por isso se quisermos sair dessa crise do coronavírus. Belene, eu tenho um amigo que trabalha numa empresa em Orlando, Flórida, que é especializada em fretamento, né? E atendimento de turistas e também cruzeiros marítimos que chegam lá em Porto Canaveral. Ele veio para o Brasil porque lá simplesmente fechou até esperar o que vai acontecer, porque os parques lá fecharam e não tem o que fazer mesmo, uma empresa como essa. Então, possivelmente sejam até clientes de vocês, né? Mas essa é uma coisa dramática que está acontecendo, onde não é que reduziu, é que zerou mesmo, né? Exatamente, é verdade. Nós também participamos, temos nosso banco, o Banco Monel, que é o banco da empresa, e estamos renegociando. Aí tem a ajuda do governo, do BNDES, renegociando mais de 500 contratos, porque a atividade, como falou o Furlan muitas vezes, parou. Então, temos que passar talvez 90 dias ou algo assim para esperar que a economia acabe pouco a pouco retomando não a normalidade anterior, a nova normalidade, né? Vamos ir para um novo normal. Então, vamos trabalhar para superar esse período. Ministro, vamos rezar para comemorar São João, não? Ministro, obrigado. Mauro, obrigado por nos dar esse panorama aí. A gente sabe da relevância da Marco Polo na economia gaúcha, na economia nacional, e é muito importante que consiga retomar o quanto mais breve possível as atividades, que a gente sabe que essa crise tem sido bem impactante, mas acredita que logo vamos conseguir fazer, e realmente, como tu bem falasse, a cadeia do comércio talvez hoje seja a que está sendo mais impactada e talvez a que vai mais sofrer para retomar, junto com a do turismo, que também sofreu muito e está sendo muito impactada. O Gustavo está aqui comigo, está tentando, mas ainda não conseguiu entrar. Eu vou passar para o Henry Chazan, ministro. O Henry é nosso associado do Sindiospa, e ele pode falar sobre a cadeia da saúde. Como é que está o impacto dentro dos hospitais? Como é que os hospitais estão, a questão de recebendo tratamentos, como eles estão equipados para absorver essa possível demanda que vem até hoje já acontecendo? Então, Henry, obrigado por estar aí conosco. A gente acabou iniciando um debate aqui muito próspero, muito proveitoso
aproveitando todo o know-how do ministro Furlan, do Mauro, e agora um panorama, eu queria saber um panorama teu desse setor importante, que é o setor da saúde, dos hospitais, como é que está sendo impactado aí nesse cenário de coronavírus? Bom, muito boa tarde. Vai no improviso, ministro Furlan, boa tarde, Eduardo, Mauro, todos que nos escutam, e o Gustavo também, que desesperadamente deve estar nos escutando, querendo entrar. Hospitais. Ainda bem que você pôs camisa branca, hein? Não. Mas o meu vermelho está aqui, não é o vermelho do Inter. A situação dos hospitais, ela está indo de terrível para catastrófico para calamidade bíblica. E eu não estou falando das imagens de corredores lotados, de pessoas escolhendo quem vai sobreviver com o uso do ventilador. Eu estou falando a catástrofe econômica que está se aproximando dos hospitais. Porque com esse bloqueio, com essa quarentena, e com a noção de que o hospital é o local que está tratando o corona, ninguém absolutamente em estado de emergência está indo aos hospitais. Então, o sujeito que tinha que operar o joelho vai ficar puxando a perna mais um tempo. O desvio de septo, nem se fala nas estéticas, cirurgias plásticas, etc. Exames de rotina, check-ups, tudo está absolutamente parado. E isso, além do custo nas pessoas, também tem o custo econômico, porque os hospitais não estão faturando. E estão gastando uma absoluta fortuna para comprar EPIs num mercado que se desestabilizou completamente e que está tomado por bandidos. E eu que sou tão liberal quanto todos aqui do grupo, acredito no livre mercado, mas o mercado hoje ele saiu do Código Civil, do Código Comercial, e ele entrou no Código Penal. Então, é uma simetria de momento. Eu vou dar exemplos para vocês. Alguns hospitais de Porto Alegre já gastaram mais de 10 milhões de reais em EPIs extras. Tá? Esse 10 milhões é o Grupo Hospitalar Conceição, que é o maior aqui de Porto Alegre. E eu vou dar um número que eu escutei do Ricardo Engler, diretor financeiro da Santa Casa de Porto Alegre, e ele falou isso num fórum público, então eu me sinto autorizado a repetir. O faturamento da Santa Casa de Porto Alegre é em torno de 100 milhões por mês. Desses 100 milhões, 20 milhões são garantidos pelo SUS, que mesmo não tendo a produtividade normal, vai garantir, graças a uma lei que o deputado Pedro Westphalen, aprovou. E os 80 milhões vêm dos convênios. Desses 80 milhões, em março, eles faturaram 20. Então, 20 do SUS mais 20 dos convênios são 40. A folha de pagamento é 60. Então, eu não sei qual é a projeção que eles fizeram para abril ou para maio. Eu acho que nem fizeram porque é melhor não fazer mesmo num momento de catástrofe. Então, esse lockdown ele está tendo um efeito talvez positivo, só o tempo vai nos dizer, mas em todas as cadeias produtivas, inclusive nos hospitais, que assim o senso comum diria, alguns dos hospitais estão faturando bem. Não, os hospitais estão numa catástrofe assim. Eu imagino que, tirando lojista de shopping e restaurante, eu acho que os hospitais são os que mais vão sofrer, porque as pessoas estão com medo. E no momento que isso passar e o pânico coletivo passar, todo mundo que tem que arrumar o joelho, a coluna e etc., vai lotar os hospitais. E bem-vindo ao Gustavo aí, que é o meu de azul, né? Não podia deixar de... A gente conseguiu botar o Gustavo aí na linha. O Gustavo estava com dificuldade. Vamos ver se está ok. Gustavo, nos ouve? Eu ouço, Eduardo. Baixo. Agora está nos ouvindo. Então, ouço. Obrigado. Estávamos aqui num produtivo debate. Ouvimos o ministro Furlan, ouvimos o Mauro Bellini e agora estávamos ouvindo o Henry fazendo um geral da cadeia alimentícia, da cadeia de transporte, agora dos hospitais.
E como todos estávamos aqui ansiosos para te ouvir, quero primeiro te agradecer por a tua disponibilidade em estar conosco hoje à tarde. Tivemos alguns probleminhas aí, mas acho que agora está tudo ok. A palavra está contigo, depois a gente segue para as perguntas, tá bom? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Eduardo. Eu ouço muito baixo, mas está aqui ser o mais objetivo possível e posteriormente vamos tentar das dificuldades técnicas que a gente está passando, mas eu acredito que a gente possa superá-las. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, é um prazer participar junto dessa casa, que fiz parte da história, junto com o ministro Luiz Furlan, no qual eu faço aqui rendo minhas homenagens. O ministro Furlan, além de ter sido um grande mentor, foi um grande pai nesses 5 anos, por estar em São Paulo, tanto para mim quanto para minha família, ele, a Ana, sua esposa, no qual eu desejo transmitir, Furlan, um carinhoso e fraternal abraço. Muito obrigado. Vocês também. Encerrar aqui por aqui. Alô. Gustavo parece ter 2 câmeras, um que olha o pescoço e o queixo dele. Eu estou com 2, eu estou com o celular e com... Estamos te ouvindo, Gustavo. Às vezes, tendo dá interesse mesmo. Aproveitando esse intervalozinho, eu não tinha me dado conta desse problema dos hospitais de falta de clientela pagante. Porque todo mundo acha que os hospitais estão cheios e faturando, quando, na verdade, aquilo que dá lucro, né, planos de saúde, privados, cirurgias estéticas ou outras, não estão acontecendo, mas o fixo está, né? Olha, ministro, é uma calamidade perfeita, uma tempestade perfeita com 3 fatores. Número 1, a falta de clientes. Número 2, o custo exagerado dos EPIs. E número 3, um lado absolutamente devastador nas equipes, porque as equipes estão sendo bombardeadas com imagens de hoje morreram tantos médicos na Itália, hoje morreram tantos médicos em Nova York. Muitas vezes os hospitais não estão conseguindo comprar os equipamentos, né, por economia, é que não existe, o EPI não existe. Eu participo também, junto com outros que estão aqui no grupo, do Instituto Cultural Floresta, que é uma iniciativa aqui de Porto Alegre, um grupo de empresários que arrecadam dinheiro para grandes causas e agora nessa iniciativa nós já arrecadamos em torno de 18 milhões de reais e estamos tentando ganhar esse dinheiro e não estamos conseguindo. Nós desistimos de comprar respiradores na China porque o preço era 18, daí era 14, aí era 16 e aí já estava 25. A gente viu que nós estávamos fazendo papel de bobo. Os EPIs também não estão saindo, aí chega um pedido. Se a França, países da Europa estão perdendo seus carregamentos para outros players, imagina o Instituto Floresta comprando de última. Quer dizer, nós estamos conseguindo. Gustavo, tu nos ouve agora ou não está conseguindo falar? Ainda não. Oi. A FIES, através da família Ling, está produzindo material para fazer EPIs. Nós estamos numa iniciativa, já que nós não estamos conseguindo comprar respiradores, nós estamos consertando, nós estamos pagando os orçamentos dos respiradores estragados dentro dos hospitais. Estamos distribuindo testes. Felizmente chegou a semana passada um grande lote de kits de teste. Estamos fazendo, mas não tá sendo possível comprar. O mercado não tem.
nem a qualquer preço. E no momento que uma pessoa dentro do hospital não está com os EPIs que ele julga necessário, abate profundamente o moral. Não só o EPI que ele gostaria de usar do ponto de vista técnico, mas o EPI que ele gostaria de usar do ponto de vista moral. O sujeito trabalha numa mesa, no escritório de faturamento, e ele quer usar aquele macaco da NASA. Senão ele se sente desprotegido, porque não só os preços estão numa simetria, o senso comum fugiu da realidade também. Então, EPIs para quem precisa, mas todo mundo quer. Quem não tem, se preocupa. Então, está uma situação bastante complicada. Gustavo, nos ouve agora? Agora eu subi, Eduardo. Tá, então acho que já pode entrar com esse gancho, e aí já das ações do Ministério da Economia. Acho que todos aqui estamos querendo te ouvir do que tem feito, de que forma trabalhando à frente dessa secretaria tão importante que é a Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, e o que tem feito aí de impacto já vinha fazendo antes e agora nesse cenário de coronavírus, como é que tem sido os impactos dentro do Ministério da Economia, dentro da tua secretaria. Então, fica com a palavra aí, está à disposição. Espero que agora consigamos dar um rumo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Eduardo. Bom, então, reforçando meus cumprimentos em nome do ministro Luiz Furlan, que foi um grande mentor e um grande pai para a gente em São Paulo, para mim, para minha família, desde a minha chegada em 2015, para a gente fazer o trabalho de cobertura e sustentação na parte executiva do LIDE, a nível global, com muitos desafios, e sem a liderança do Furlan, obviamente, nós não teríamos sido bem-sucedidos. Segundo, que o Furlan sempre foi uma inspiração, foi o melhor ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviço e Comércio Exterior que o Brasil teve disparado, certamente do segundo, fez um trabalho que até hoje é reconhecido por todos os nossos técnicos, por todos os nossos servidores. Nós ficamos com esta missão excluída do comércio exterior. O comércio exterior passou a ser uma nova secretaria, uma secretaria especial, liderada por um grande e competentíssimo, brilhante amigo, que é o Marcos Coivo, muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul também. E nós, além de termos o antigo MDIC, estamos na CPEC, que é a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Produtividade, que é liderado pelo Carlos da Costa, que além do antigo MDIC, ainda se incumbiu da missão de cuidar das políticas de emprego que vieram do Ministério do Trabalho, dentro da ideia de qualificação e capacitação dos profissionais, assim como também o desenvolvimento da infraestrutura, que era uma advocacia da concorrência que antigamente estava lotada no Ministério da Fazenda. Então, se o Ministério da Economia virou um superministério, a CPEC é uma supersecretaria, que o Carlos talvez seja uma das pessoas mais capacitadas e brilhantes que a gente tenha dentro do nosso ministério. Além de ser um grande amigo, é sem dúvida um grande e muito forte líder, no qual o Brasil precisa nesse momento. É muito difícil, Eduardo, até acho um pouco relevante a gente contar um pouco do que a gente vinha fazendo até então, porque, como o ministro Guedes sempre diz, o nariz do avião vinha apontando para cima, o Brasil vinha decolando. Eu ganhei alguns jantares e apostas, divergindo de colegas nossos da economia. A minha formação sempre se baseou muito na economia real. O meu próprio currículo sempre foi baseado em todas as áreas, segmentos e hipóteses de empresas. Então, eu divergia, digamos assim, positivamente em muitos momentos da EPEG, nossa Secretaria de Política de Emprego, estava prevendo um PIB no meio do ano, para o final do ano, a 0,8, e eu sempre insistia muito no 1,2, nada mais por causa dos diagnósticos que nós recebemos de todas as áreas e setores da economia, de todas as entidades empresariais, de empresas, de todos os portos, que nos dava muito mais otimismo, que acabou se confirmando dentro de uma expectativa de 1,14, sempre tem a correção no ano anterior, provavelmente a gente deva chegar a alguma coisa mais próxima assim do 1,20.
Mas o fato é que aquilo que nós fizemos deixou de ser muito relevante, dado a urgência e cenário muito incerto. Eu acho que esse é o principal ponto e a principal palavra que temos que tratar no nosso vocabulário quando a gente discute a crise e os efeitos do Covid-19, é realmente a incerteza. Realmente a incerteza na questão da saúde e principalmente na econômica. É impossível, nós temos dito isso de forma veemente, medir todos os impactos da economia, porque eles não só não são perceptíveis, como eles vêm em efeito dominó, um efeito cascata em termos de avalanche, não é em termos de apenas um rio que corre o seu curso. Então, nós, a partir do dia 23 de fevereiro, montamos uma tarefa, um domingo de carnaval. Eu, muito provavelmente, contraí o Covid-19 no dia 22, porque no dia 23 ainda brinquei, ótimo que eu vou criar essa força-tarefa, porque eu já devo estar internalizado com ele, porque naquela época eu tinha todos os sintomas, imaginava que era só uma gripe. Em um cenário na China tendo acontecido antes do previsto, não janeiro, novembro, dezembro, como alguns cogitam, provavelmente pelos dados que temos em Brasília, por ser um hub, e São Paulo, que é onde nós atendemos também na Avenida Paulista, muitas vezes, no escritório do Ministério da Economia, outro hub, e com, obviamente, pessoas do mundo inteiro. Provavelmente a gente já tem até sido exposto. Mas o fato é que nós montamos, então, uma força-tarefa no dia 23/2, domingo de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, nós já fizemos um questionário para 16 associações mais representativas que atuam e colaboram com o Ministério da Economia. Naquele momento, a preocupação nossa era realmente a questão dos impactos que poderiam vir da China. Não era tão forte, tão veemente as preocupações que nós tínhamos em relação ao impacto que fosse gerado no Brasil. E, num primeiro momento, nós estávamos não tranquilos, sim, atentos, mas, digamos, não tão preocupados, porque os efeitos eram muito pontuais, principalmente na cadeia do eletroeletrônico. De toda forma, nós, por perfil, nos antecipamos, já criamos uma força-tarefa junto com a Receita Federal, naquele momento, com a Anvisa, para os sindicatos, tanto em IFAs, né, de insumos para a indústria farmacêutica, quanto desembaraços marítimos ou até mesmo embaraços para operadores econômicos aduaneiros cadastrados, para que a gente tivesse uma lista negativa de produtos que pudessem estar em risco de fornecimento, para que a gente pudesse dar agilidade e compensar o desencaixe logístico que ocorria ou a ameaça desse desencaixe na China naquele momento, devido aos efeitos promovidos na China. A partir da semana do dia 2, como a temperatura foi indo ao China e logo na sequência dos primeiros casos na Itália, nós resolvemos estender esse universo e mandamos essa pesquisa para mais de 173 entidades empresariais, questionando se nós teríamos algum problema de demanda, algum problema de supply chain, de fornecimento, algum problema de promoção, feiras e eventos, ou algum problema de RH, de pessoas que estão deixando de trabalhar devido à ameaça de contágio. Continuamos essa primeira semana num nível muito razoável, porém, na semana posterior, por volta do dia 11 de março, nós vemos os primeiros impactos do teletrabalho, as primeiras ações de teletrabalho. E diferente do que o mercado entende, mais prejudicial tenha sido essa ação para aquele momento, sem se saber a necessidade ou não, que acabou gerando cancelamento dos grandes eventos, porque os micros são altamente impactantes no ponto de vista do universo econômico, somente os micro pequenos. Então, para dar um exemplo, todos nós aqui, em vez de estar tendo esse encontro virtual, poderíamos estar num evento do LEAD. Então, seriam X passagens aéreas, com X diárias de hotéis, com o pipoqueiro da saída do estacionamento de Congonhas que vendia, com o motorista de Uber, que deixa de ir no posto, que deixa de consumir gasolina, deixa de consumir uma água, um pão de queijo, como assim nós também, dentro de um café expresso no aeroporto, no varejo do aeroporto.
como no entorno dos hotéis, no qual nós estaríamos hospedados, nos restaurantes ou das nossas reuniões, nos mercados que consumiríamos à volta, farmácias, e assim vai. Então, isso é um efeito realmente em cascata, em onda, ele se espalha e atinge todos os portes, desde o grande que está fornecendo produtos, como os micro, pequenos e médios, que geralmente fornecem também serviços e comercializam esses bens e produtos. A partir dali, então, esse efeito foi aumentando. Na outra semana, o setor aéreo, que já vinha sofrendo muito com o internacional, mas não tinha sido impactado até então ao voo doméstico, despencou. Começou a cair 25%, 30%, 50%. Hoje ele está operando apenas 10% do doméstico. O setor aéreo hoje é zero internacional nas nossas companhias. E isso, obviamente, que só foi feito em cascata. Sem dúvida nenhuma, eu afirmaria que os primeiros setores a entrarem em situação crítica foi o setor aéreo, hoteleiro e bares grandes, ou seja, o setor turístico, de entretenimento e principalmente de negócios. E com consequência disso também depois entrou logo na sequência com o fechamento de shopping centers de entretenimento, teatro, cinemas, shows, eventos tanto corporativos quanto entretenimento. Não são só os artistas que perdem ou as grandes arenas, como os estádios de futebol, grandes teatros, etc. Quem perde é aquele pessoal que realmente muitas vezes trabalha até o almoço para conseguir o jantar, que é o pessoal que fornece o audiovisual, a cenografia, a marcenaria, o filme, tudo de que certamente muitos que estão aqui já puderam participar de feiras, eventos, e sabem o quanto isso impacta, desde o estacionamento ao manobrista, enfim, que aproveita a cadeia. Então, esse foi um cenário que se agravou muito a partir do fortalecimento do lockdown por parte de prefeitos e governadores, alguns com mais receio, outros com mais motivos, porque realmente tem regiões no país que tem uma grande concentração e aglomeração de gente, o que é um fator que, obviamente, é permissível para a contaminação. Então, realmente tem sido um grande complicador. Por lá tem outros que não têm sofrido ou não sofrem tanto, e tem, inclusive, muitos municípios sem contaminação. E isso acaba gerando também alguns problemas de bens essenciais, como é o caso, por exemplo, de ração animal para a indústria de alimentação. Se não chega essa ração animal, esses animais se canibalizam ou tendem a se canibalizar. Você passa a ter um problema sanitário de saúde 10 vezes, 100 vezes maior do que o próprio Covid-19, e pior ainda, não chega o alimento na nossa mesa. Então, eu conversei com uma grande indústria que estava 98% da sua capacidade mantida para as exportações e 100% do mercado interno, até crescendo, mudando o mix de produto, muita coisa de congelado aumentou. E se você tivesse a restrição dessas cargas, você perderia as cargas devido à questão do transporte ou até mesmo da logística para chegar à mesa de todos os brasileiros e brasileiras. Enfim, são problemas que ocasionaram e nos obrigaram a buscar ampliar um decreto de bens essenciais para que permitíssemos que uma maior parte da economia pudesse operar de forma livre e garantir que não nos faltasse nada. Nós estamos fazendo isso na Secretaria, junto com a Casa Civil, e a Casa Civil deve estar publicando agora na próxima segunda-feira, se o cronograma estiver mantido, um decreto complementar ao anterior, dando um suporte maior àqueles brasileiros heróicos que têm trabalhado arduamente para garantir que não nos falte nada. Muitos caminhoneiros, vocês já devem ter visto isso, têm dificuldade, inclusive, de conseguir comida, passam às vezes 24 horas sem comer, porque não têm acesso a restaurantes ou supermercados nas rotas que eles têm enfrentado. Esse decreto deve favorecer um pouco a jornada desses brasileiros, estão dedicados a nos atender. Vou entrar um pouco agora
me permitem, a questão de como a gente está encarando lá na nossa secretaria, especificamente o Ministério da Economia. Eu acho que é muito mais amplo, é um universo enorme. Eu não tenho condição nem de nominar tudo aquilo que foi feito em 3 semanas. O ministro Guedes já disse isso. A ansiedade tem nos cobrado atitudes muito eficazes em termos de tempo, mas as ações que foram tomadas certamente levariam, e aí o ministro Furlan poderia até ser uma testemunha, de 6 a 9 meses para serem tomadas, tomamos em 3 semanas. E essas decisões só foram realizadas porque realmente nós temos um grupo de técnico e de pessoas dedicadas, muito comprometidas. Eu, particularmente, vim no dia 24 de fevereiro para Brasília, saí de Atlântica, para poder me dedicar à crise. Desde então, eu estava fora de casa, sem ver minha esposa e minha filha. Hoje, consegui chegar ontem, na Sexta-feira Santa. Ontem, hoje, é segunda-feira, 6 da manhã, me desloco novamente para Brasília. E lá estamos 7 dias por semana, presencial, ou no Planalto, ou no Ministério da Saúde, ou na própria Economia, 20 horas por dia, é o nosso ritmo. Acho que grande parte de vocês aqui, o Mauro, o João Sati, o Cláudio Gomes está aqui com a gente, o En, o Bellini, enfim, alguns amigos conhecem um pouco da nossa intensidade, que só aumentou. Então, nós agora, das 16, 17 horas que trabalhávamos, estamos 20 horas. Eu tenho dormido 1, 2 da manhã, quando eu consigo encerrar, as pessoas param de me responder, e 4 e meia, 5 horas, quando começam a me responder, nós estamos tratando de novo. Então, pelo menos esses 3 entes de governos têm estado nesse ritmo. Tem gente muito, muito dedicada. Uma parte está em teletrabalho devido aos riscos, né? Principalmente aqueles que têm parentes ou que têm situação de risco, e aqueles que podem estar no fronte de batalha, nós estamos encarando realmente como uma guerra, né? Nós estamos levando muito a sério. A situação é complicada do ponto de vista de saúde pública e muito complicado, muito mesmo, do ponto de vista econômico. Eu não sei se ao final dessa nossa discussão eu conseguirei traduzir o que é a nossa preocupação e expectativa para o cenário econômico na retomada. Eu tenho certeza absoluta, só que quando terminar e passar tudo, e aí eu não sei o quanto que é o tudo, o Brasil sairá mais forte pela nossa capacidade solidária que nós temos visto entre as empresas, empresários, associações e os indivíduos, mas também pela capacidade que o Brasil tem de geração de riqueza. O Brasil é um país muito rico na sua gente, nos seus recursos naturais. Então, se eu tivesse que apostar se nós sairíamos na frente ou atrás dos outros, eu diria que talvez no começo derrapemos mais, por não termos recursos como países mais ricos, mas eu tenho certeza que absoluta que logo em seguida, pela nossa capacidade de geração de valor, certamente nós conseguiremos. Eu estava, e a minha passagem sempre foi um plano de ser uma passagem rápida para contribuir no setor público. O objetivo era fazer muito bem feito e muito rápido, como desenvolvimento, indústria, comércio, serviços e inovação. Eu agora digo que estou secretário de desenvolvimento de ventiladores pulmonares, álcool 70, álcool gel, luvas, máscaras e EPIs. Esse é o nosso foco total. Muitas empresas têm nos procurado, porque nós sempre fomos 100% listos em todas as demandas, mas agora nós fizemos uma redistribuição dentro da CEPEC, dentro desse modelo de processo de guerra, e nós convidamos o Diogo Macor, que é nosso secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, para assumir o monitoramento que eu vinha conduzindo com a minha equipe. Então, a minha equipe está com o Diogo e a equipe do próprio Diogo, para a gente ampliar isso. Então, hoje nós recebemos mais de 1.206 medidas oferecidas pelo setor privado, dos mais diferentes segmentos. Estas medidas, então, todas, 100% delas, são compiladas. A partir dali, elas são avaliadas. Existe já um monitoramento dizendo quais já foram atendidas, porque, de novo, como eu disse, o Ministério da Economia como um todo já fez muita coisa. Todas essas medidas estão no gov.br
que é conduzido aqui pelo Paulo Ebel, gaúcho também, nosso conterrâneo, de muitos, na Secretaria de Governo Digital e Desburocratização. Lá, com todas as medidas tomadas pelo Ministério da Economia, e todos vocês que entrarem, tenho certeza absoluta, porque, de novo, é muita coisa, certamente não terão consciência do que já foi encaminhado, né? Então, nosso papel dentro do monitoramento é poder esclarecer um pouco disso também, de forma mais pontual. As medidas que ainda estão sendo trabalhadas é aquelas que, obviamente, não serão seguidas. Tem algumas que realmente seria difícil zerar certos impostos. Isso é uma questão que, num país que já vinha sofrendo com déficits primários, e agora, depois dessa situação, nós estamos fazendo um grande investimento no combate a toda a epidemia e toda a crise, obviamente que não sobra espaço nenhum. Então, de aqueles que quiserem poder conhecer um pouco dessas medidas, recomendo que entrem no gov.br/Vamos Vencer, e lá consta esta lista de tudo aquilo que foi encaminhado dentro do sentido dessas primeiras demandas, lembrando que foram feitas todas em 3 semanas, né? Dito isso, eu volto, então, para a questão do que nós estamos fazendo agora. O nosso grande papel é preparar o Brasil para, a partir do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tinha um processo que era a abertura de editais, no qual buscava os melhores prazos e preços, e, obviamente, que o mercado hoje, eu peguei um pouco da fala do Henry Chazan, do Sindiospa, o mercado está completamente desregulado pela questão da oferta e da demanda, ou seja, muita demanda e pouca oferta do mundo inteiro. Então, os EPIs, mas principalmente os ventiladores pulmonares, que são tão desejados pelas nações hoje, você pode fechar um contrato a um valor que esses aparelhos, vocês terem ideia, era de 12 a 15 mil dólares, hoje eles estão entre 20 e 35. Você pode fechar pelos 35, uma quantidade que geralmente são altas, porque esses fornecedores querem realizar grandes quantidades e não pequenas, não são honrados. Simplesmente, um dia antes do embarque, ele pode ligar para você e dizer: olha, eu tinha aqui 15 mil aparelhos, que vendia a você a 3 mil dólares, a nação X me ofereceu 26 mil dólares, está aí sua multa, e muito obrigado por ter cotado com a gente, tentado fazer esse negócio, mas eu tenho melhor. Então, esse é um ponto. O segundo ponto são componentes destinados a esses produtos, e aí eu digo por quê. Quando o Ministério da Saúde nos chamou, nós dissemos: olha, vocês terão problemas, pouca gente virá ofertar o preço que vocês estão acostumados nos prazos que vocês desejariam, então nós vamos precisar aumentar a oferta de produção, principalmente da nacional, para poder regular um pouco o mercado, mas também para garantir que a gente tenha atendimento dessas demandas, né? O Ministério da Saúde tem tido muita dificuldade para definir a demanda, porque, de novo, é incerto. E quando eu digo incerto, me parece que o Brasil, quando nós olhamos os números em relação aos demais países relativos, principalmente, o Brasil vem bem abaixo de França, Itália, Alemanha, Espanha e Estados Unidos, porque a verdade é que não existe regra. De novo, voltamos para a incerteza, eu vou repetir essa palavra aqui, acho que dezenas de vezes. São países com climas diferentes, com geografias diferentes, com culturas diferentes, principalmente em relação à higiene, à disciplina, mas eu diria que o fundamental é em relação à fisiologia de cada indivíduo. Eu não tenho, do ponto de vista particular, obviamente, não sou um especialista, mas eu entendo por que os Estados Unidos vem sofrendo mais, e me parece que sofrerá mais do que todas as nações do mundo. É um país onde os hábitos alimentares realmente não são tão saudáveis, e você tem o perfil do norte-americano com grande obesidade, muita diabetes, muita hipertensão, uma alimentação rica em gordura, enfim, além do clima, né, que obviamente está desfavorecendo a todos. E existe aí um terceiro elemento, né, porque todos esses países estão buscando confinamento, um isolamento e distanciamento social, depende de cada um. Mas quando a gente vê também uma variável que ainda é pouco certeira
eu diria que a questão do BCG, populações que têm a imunização universal do BCG tendem a ter tido uma contaminação até 6 vezes menores. Isso também é um estudo muito preliminar, ele não é oficial, então ainda não serve de informação empírica do ponto de vista científico. Voltando, então, à questão do fornecimento dos materiais, sim, o Brasil, tendo ou não tendo, não importa, né? Nós partimos de que vamos vencer a crise e todos juntos conseguiremos, e como o ministro Guedes sempre tem dito e reafirmado, nós não deixaremos nenhum brasileiro para trás. Para a gente, não importa se tem uma vida, 2, 3, se é de alguém idoso, se é de alguém em grupo de risco, ou se é sadio, não interessa, nós vamos atrás de atender, não deixar nenhum brasileiro desassistido. Então, o Ministério da Saúde tem feito as demandas, nós passamos todos os recursos necessários, e agora o desafio é conseguir aplicar esses recursos e ter todos os EPIs suficientes ao combate da crise. Um dos mais críticos, e eu diria dos mais sensíveis para a questão da vida, são os ventiladores pulmonares. Os ventiladores pulmonares têm algumas questões críticas. Muitos de vocês devem ter visto vários vídeos no WhatsApp, mas que tem que realmente ser um produto com um certo grau de sofisticação, porque existe 2 pontos críticos, que é a questão da mistura dos gases e a questão da intensidade que são aplicados esses gases, porque o pulmão fica muito debilitado durante a crise, do ponto mais crítico da doença, o pulmão fica fino, entre aspas, então corre-se o risco de explodir o pulmão de um paciente. Então, essas máquinas, além de um certo nível de precisão, elas precisam ter uma empresa responsável pela manutenção e garantia, porque ela é responsável pela vida desses pacientes. No Brasil, existiam 4 principais players. Estes players, elevando a capacidade produtiva delas ao máximo, nós chegaríamos a 1.000 aparelhos mês, que o Ministério da Saúde nos pediu uma programação para os próximos 3 meses, ou seja, nós teríamos 3.000 aparelhos disponíveis, quando a necessidade do Ministério da Saúde era entre 12 e 14.400, vamos arredondar para 15.000 aparelhos, para que a gente pudesse ter um certo conforto. De novo, não é um número certo, pode ser que precisamos muito menos, dificilmente, mas é um nível de atenção que o Ministério da Saúde vinha tratando. Então, nós fizemos um esforço muito intenso com a iniciativa privada. Nós chamamos a Anfab, a ABMAC, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, a Associação dos Veículos Automotivos, que a partir dali tivemos a indústria eletroeletrônica, foi muito parceira também, como a da celulose. A partir dali nós tivemos alguns players importantes participando do processo conosco. Do ponto de vista de terceirização da produção, VEG e Flextronic abraçaram o projeto para a gente aumentar a capacidade instalada de produção. A Mercedes-Benz pegou uma parte pequena, mas vem contribuindo muito com a engenharia de produção e de processos, assim como a Bosch. A Positivo na parte de fornecimento de peças eletrônicas, Klabin e Suzano na parte de filtros e também econômica, além do Itaú e Bradesco na parte de funding, assim como a Fiat também na parte de fornecimento e a Accenture, que tem feito o PMO e o PCP, nós os convocamos para contribuir conosco nesse processo, todo mundo dedicado, os trabalhadores que estão em férias coletivas de forma voluntária se oferecendo a trabalhar na linha de produção dessas empresas, ou seja, uma coisa que essa é uma parte que nos dá muita alegria e muita satisfação de ver todos envolvidos para que a gente possa superar o problema e oferecer esses produtos, disponibilizá-los à sociedade. Com isso, nós devemos chegar aí pelo menos aos 12.000 nos próximos 3 meses, porém, não adianta ter um plano A apenas, nós estamos falando de vidas, então nós estimulamos um plano B, que seria a importação de equipamentos, o Screening, International Screening da Accenture, mapeou 27.000 ventiladores pulmonares disponíveis mundo afora. O grande problema é que o Ministério da Saúde teria que comprar de forma antecipada e ainda providenciar logística, porque
além de buscar na China, se o seu avião para na África, a África não tem a condição de fazer esse tipo de aporte, eles confiscam o seu avião, então o risco é altíssimo de você não receber essa carga e, por consequência, precisaria ter um voo oficial, ou pelo menos a Força Aérea está acompanhando esse voo para garantir a chegada da compra desse equipamento aqui. A própria iniciativa privada tem feito alguns movimentos, mas tem tido dificuldade de conseguir trazer esses equipamentos importados. Eu até reforço aqui os meus cumprimentos ao Claudio Goldstein e ao Henry Chazan, do Instituto Floresta, que tem feito aquisições e doações ao Estado do Rio Grande do Sul, que depois eu faço um capítulo à parte, no qual eu tenho severas e grandes preocupações. O nosso plano C seria... O equilíbrio do tempo, se puder finalizar em 3 minutos, e a gente para umas perguntas. Obrigado. O plano C e o plano D, em relação aos ventiladores pulmonares, seria o recondicionamento de peças. Nós temos, junto com a FAB, a GM liderou várias montadoras, 34 sites, junto com o SESI, Senat, para fazer o transporte de Abliquim, que seria brasileiro de engenheiros. O recondicionamento, os equipamentos do Grupo Floresta tem feito com empresas de manutenção da AE financiado, mas esse grupo da GM, o site da GM lá em Gravataí, tem atendido também à disposição. Nós precisamos de recursos apenas para as peças de reposição que as montadoras, infelizmente, sofreram muito com a crise, estão sem caixa. E aí eu posso fazer depois um panorama de como estão as empresas e os setores mais críticos em geral. No ponto de vista dos outros EPIs, a máscara TNT, essa que a gente precisa de mais abundância, nós chamamos a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, já viramos 14 empresas que estão produzindo material, graças à Fitesa, que tem 1% do faturamento destinado ao TNT, mas se dedicado a virar 24 horas de sua produção, 7 dias por semana. É um compromisso que ela tem feito com a sociedade, tem colocado a matéria-prima à disposição, e com isso, estas empresas, nos próximos 30 dias em diante, vão produzir mais de 20 milhões de máscaras mês, que não deve nos deixar nenhum problema de abastecimento. O crítico é a máscara PFF2, conhecida como N95, só a 3M produz aqui no Brasil, está virando 24 por 7 também. Está de difícil aquisição mundo afora, mas o Ministério da Saúde fez uma grande compra, resta saber se receberemos. Infelizmente, agora nós só podemos considerar que temos em estoque quando realmente estiver dentro do Brasil, o solo brasileiro. Enquanto isso, eu tenho dito isso para eles. Dizem, meu estoque é de 200 milhões. Não, não é. Enquanto não estiver aqui dentro do Brasil, o ministro Mandetta, você não tem nenhuma máscara. Em relação ao álcool 70, o gel álcool 70 é muito abundante, não é um risco aqui no Brasil. Nós temos a Única e o Fórum Sucroenergético, uma grande capacidade de produção, e o nosso grande problema era o gel, o produto que transforma o álcool em gel, que era o Carbopol, um carbômetro. Nós chamamos a Abiquim, a Associação Brasileira da Indústria Química, e a Down e a BASF conseguiram desenvolver um espessante, um produto alternativo ao Carbopol. Ele é menos viscoso, mas traz a mesma segurança, e eles vão aumentar muito a produção, o que nos permitirá, nos próximos 3 meses, termos aí mais de 21 mil toneladas de álcool gel à disposição. E a capacidade instalada não é um problema também. A própria Tintas Renner aqui no Brasil pode produzir. Nós já botamos até mesmo na BRAC, a Associação Brasileira de Cachaças. Várias empresas de bebidas têm feito, como a Ambev, a Diageo, enfim, a Pernod Ricard, ou seja, não é um gargalo. E agora a gente tem que ir para os aventais TNT e para luvas de látex, mas a criatividade não deixa de ser grande, senhoras e senhores. Nós podemos pensar até mesmo em buscar a indústria de preservativos e fazer uma adaptação, porque o parque brasileiro industrial é muito rico, muito diversificado, tecnologicamente preparado, a gente precisa fazer um reencaixe e atender essas demandas. Fator crítico para todos esses produtos são as matérias-primas, porque elas vêm sendo consumidas no mundo inteiro. Então, há muitos desses projetos também, nós vimos, por exemplo, voltando aos ventiladores, se ele tiver 1 ou 2 componentes internacional, desculpe, eu tendo a não jogar mais energia, porque eu sei que eu terei problema de gargalo. Eu não tenho gargalo de produzir, eu posso botar para produzir dentro de qualquer montadora de veículo, na Embraer, em quem quer que seja, mas se eu não receber as peças, de nada adianta. Então, seria nisso para um primeiro momento, e eu fico à disposição para as eventuais perguntas das senhoras e dos senhores. Gustavo, obrigado pela
pela tua palavra, pela tua explanação. Eu repito, vocês podem enviar as perguntas pelo chat, quem tiver perguntas. A gente está acostumado, ministro, a sempre cumprir o horário, mas hoje, como tivemos esse delay, um atraso, nós vamos postergar um pouquinho esse nosso debate. E depois eu já passo a palavra para a primeira pergunta para o ministro Furlan, para fazer a primeira pergunta ao Gustavo e já iniciarmos o nosso debate. Pardon desse sábado que acho que ninguém tem compromisso fora de casa, né? Não é mesmo? Eu tenho um celular, ministro, um monte. Com certeza, ministro. Gustavo, tem um amigo, um vizinho aqui que falou que não encontrou álcool gel, mas que ele está tomando bastante cachaça. Para ver se funciona. Só para brincar um pouquinho. Vai ter muito agora, daqui a 30 dias vai chover álcool gel. Então, eu estava olhando a quantidade de ofertas desses sites de passagens aéreas, que agora é um negócio também, é um outro setor que está, como você falou aí, praticamente paralisado. E ninguém sabe como é que vai desenrolar, né? Tudo indica que nós vamos ter uma gradual flexibilização. Você falou aí do transporte e ração, eu tinha falado antes de você plugar que nós estamos conseguindo trabalhar normalmente e, você sabe, produzimos 7 ou 8 milhões de toneladas de ração por ano e abate de 6 milhões de frangos por dia e 50 mil suínos, né? Tudo isso tem o in e o out depois do produto processado. Então, a logística é uma coisa extraordinária que estamos conseguindo, infelizmente, fazer funcionar, né? Como é que é essa história que o governo vai mandar 50 aviões da FAB para buscar coisa na China? Isso aí é discurso ou tem fundamento isso? Não tem informação oficial de que nós teremos 50 aviões. O que nós temos é o seguinte, como é o processo hoje que eu vejo no Ministério da Saúde, o Ministério que está responsável pela execução das verbas, né? A FAB, obviamente, está muito disposta, você sabe, eu sou membro honorário da Aeronáutica, então eu tenho uma boa relação com parte dos brigadeiros do Comando Aeronáutico, tem muita disposição de ir, mas um problema técnico é que os C-130, os Hércules C-130, são aviões de baixa capacidade de carga, capacidade de carga de tropa, e, obviamente, por serem aviões bihélice, né, bimotor, eles têm que fazer, parece que até a China, 5 escalas para conseguir fazer na volta. Desculpe, e o sucatão, que eu andei bastante, tem 2 ou 3 sucatões, os 707 antigos, eles são bons de carga e têm autonomia, né? Uhum. Ainda existem eles? Não sei informar, ministro. Porque eu falei 50 aviões, mas na verdade são 50 voos, né? Não aviões. O que eu tenho de conhecimento lá no Ministério da Saúde é o seguinte: o Ministério não está medindo esforço nem recursos para fazer esses transportes. Então, a ideia é fretarmos as aeronaves de carga, de grande capacidade de carga, e o que está sendo discutido é uma tripulação da Força Aérea acompanhar para o voo se tornar oficial, para que isso diminua o risco de confisco num eventual abastecimento. Então, essa é a medida que está sendo encaminhada com a Casa Civil, o Ministério de Infraestrutura, que tem dado esse suporte, e o Ministério da Saúde. Isso não tem passado pelo Gênero da Economia, mas nas minhas discussões com o ministro Mandetta, o João Gabardo e o Roberto Dias, que é o secretário executivo do SUST-DELOG, quem faz as compras da logística, tem tratado. Ministro, só contribuindo, teve a pergunta do Cláudio Goldstein aqui, que ele pergunta para o Gustavo se não seria possível usarmos
aeronaves de empresas, hoje como Latam, Gol e coisas para fazer esse transporte, tentar fazer alguma ação junto a eles? Sim, o que não falta é aeronave ainda, né? A questão é que você pode pegar e locar um avião da UPS que é destinado à carga, do que você pegar um voo que tem um porão, que é, de novo, voltado para passageiros. E a maior parte da nossa frota aqui, apesar de a frota internacional estar à disposição, é um problema de configuração, de setup, né? Se você resolver o problema da Força Aérea, e, de novo, aqui eu estou falando como um leigo, né? Não está dentro das nossas competências, está dentro da infraestrutura, da saúde, da defesa. Mas é óbvio que é muito melhor você conseguir colocar uma tripulação da FAB num avião de cargueiro do que num avião de linha. Só uma contribuição também nessa parte de transporte. A ANAC foi consultada sobre o uso dos assentos nos aviões de carreira para fazer transporte também, porque essas cargas são muito volumosas, mas de pouco peso. Então, nós temos visto na imprensa aviões que no lugar de pessoas sentadas tem caixas empilhadas, amarradas. E a ANAC teria negado esse uso, só está permitindo que as empresas usem o porão. Então fica mais alguma coisa para se perguntar também. Não, acho que isso não é um problema. De novo, acho que não são aeronaves do nosso gargalo. Nosso gargalo é realmente conseguir. Acho que o nosso maior problema é precisamos conseguir a garantia das entregas, das cargas. Eu acho que no gargalo não é lá buscar, não, gente. Eu não tenho esse entendimento até agora. Eu tenho o que nós temos acompanhado, junto com a Accenture, principalmente, tem nos ajudado nesse screening global, realmente garantir que as entregas embarquem. Então, se você tiver a garantia da entrega, certamente saúde, infra e defesa vão dar solução para a logística. Gustavo, nós temos hoje excedente de aeronaves. Vou para uma última pergunta, então, para nós encaminharmos, para não sairmos muito do horário. E eu sei que a tua secretaria ela tem uma proximidade muito com o SEBRAE, e o SEBRAE passou alguns números. Eu quero trazer um pouco da realidade aqui no Rio Grande do Sul. Se tu puderes colocar isso que o Calha não está falando, eu passo para uma pergunta final. E aí tu já pode falar sobre a realidade aqui no RS. Ele fala mais ou menos poderiam se quebrar ou acabar 380 mil empresas, pequenas empresas. Como é que vê o impacto e como é que vocês também estão olhando essa realidade, de que forma auxiliar para dirimir esses impactos junto à secretaria, governos? O que está sendo feito de ações também? Isso acho que é importante para falar isso aqui, porque a gente tem representantes de diversos setores. Talvez uma dos grandes que tem tirado o sono de muita gente aí aqui no Rio Grande do Sul. Bom, eu não é segredo para ninguém que eu sempre fui um grande entusiasta das micro e pequenas empresas. Nós temos 9 milhões de MEIs e 6 milhões de microempresas pequenas no Brasil. São um universo de 15 milhões de CNPJ, 54% dos empregos do Brasil, 27% do PIB. Eu fui conselheiro do Rio Grande do Sul de 2010 a 2015 e atualmente sou de novo conselheiro do CDN, né, devido ao cargo. Só uma correção da secretaria de todos os brasileiros. Eu sou um agente lá no meio. A gente lá não permite, lá a gente não permite que ninguém nos chame de senhor, de doutor, de excelência, nem de secretário. É só o nome e você. Não tem nenhum tratamento diferente. A gente empoderou os técnicos a 100%. Toda vez que nos trazem uma decisão, a gente devolve para eles. A decisão, quando é técnica. E os servidores, no qual o ministro Furlan sempre falou muito bem, eu sou a testemunha de que, na grande e estúpida maioria, são muito dedicados e realmente servem ao curso com garra e com fibra. Sobre a questão do universo no Rio Grande do Sul, das 380 mil empresas, se nós estamos falando aí de 15 milhões, nós estamos falando de mais ou menos 5%, 10%, 5%. Eu acho que o universo no Rio Grande do Sul de 380 mil é até pequeno, acho que pode ser mais. A minha grande preocupação com o estado do Rio Grande do Sul são dois. Nós temos feito análises em paralelo com a curva.
o tal pico da curva. Inicialmente, o pico da curva estava previsto, segundo alguns cientistas, 17 de abril aqui no Brasil. E o clima, talvez a BCG, talvez o distanciamento, ou seja, não tem uma definição correta, de novo, é sempre muito incerto, parece que passou isso para o final de maio. Então, o caso do Rio Grande do Sul, especificamente, eu acho que se tornará mais grave devido à entrada do inverno. Me parece que o Rio Grande do Sul não tem conseguido acompanhar o Brasil em termos de preparação para um eventual pico. E como nós não sofremos também o estresse do sistema de saúde, Moinhos de Ventos, que é um hospital que está um pouco mais carregado, mas em relação ao restante do sistema, ou seja, a gente está com folga ainda, não levou a uma necessidade mais urgente de aquisição dos EPIs e dos ventiladores pulmonares, por exemplo. De novo, eu ressalto o esforço que vários unidades do Instituto Floresta, na liderança do Cláudio e do Henry Chazan aqui conosco, tem feito. Mas a gente precisa ter hospitais de campanha. Não adianta querer, depois que o problema acontecer, correr atrás, porque não terá oferta e os preços serão exorbitantes. Nós temos que nos antecipar. É isso que o Brasil tem. O Brasil tem buscado ampliar a oferta e a capacidade produtiva como um seguro. Tendo ou não tendo a crise, temos um maior nível de preparação para aquele momento. Eu vejo que o Rio Grande do Sul ainda precisa avançar mais nesse sentido. Em relação à questão da economia, eu tentei desenhar para vocês um pouco a cadeia da economia real, coisas inimagináveis que a gente acaba sofrendo, mas de tudo aquilo que eu desenhei para vocês, vai desde o plástico, a borracha, ao consumo. Vou dar um exemplo do Uber. Se o Uber não fatura, o posto de gasolina não distribui combustível e a indústria de gás, óleo e gás, não produz. Ela estoca e a capacidade dela de estoque é limitada, logo ela tem que deixar de produzir, logo depois ela tem que demitir gente e assim por diante. Então, os efeitos da cadeia são inimagináveis. Eu acho que pode ser bem mais do que 380 mil, pode ser menos, vai depender aí da capacidade que cada um tinha de poupança e estoque para passar um momento difícil. Eu acredito que não tenha, que não é a realidade do micro e pequeno empreendedor, ele vender dinheiro para jantar à noite. Então, se eu tivesse que arriscar que é mais ou menos, o número é maior ou menor do que 380 mil, eu diria que pode ser maior. Nós temos, sem circulação, vou dizer qual foi o primeiro emprego que nós medimos que foi perdido, é o do pedinte. Nós vimos um possível caos social, porque sem circulação de gente, o guardador de carro, o pedinte de rua, ele não consegue aquele dinheirinho para sua subsistência, um sanduíche, uma garrafa de água que ele tinha acesso, acabou. Então, imagina, essa pessoa não vai morrer, ela vai atrás de conseguir o alimento de alguma forma. Então, tem um grande risco social envolvido nisso, por isso a preocupação do Ministério da Economia nesta verba dos R$600 para os informais, que na verdade o foco era para aquele vendedor de chá, de milho na praia, que é um trabalhador que se esforça, mas também junto com aquele que realmente não se esforça tanto, mas também não tem como conseguir uma realidade diferente de se alimentar. Então, não é para deixar ninguém para trás. Os pequenos foi o maior foco nosso de todas as ações até agora. Tem um desafio final, que sempre foi a nossa prioridade dentro da secretaria, sempre foi o micro e pequeno. Nós nunca escondemos isso de ninguém, de nenhum outro setor, porque a gente sempre acreditou que o médio e o tinha mais estrutura e mais garantias para acessar o mercado financeiro, e nós sempre tentamos vencer a barreira do micro e pequeno. Mas, para concluir, o dinheiro agora, além de não chegar para o micro e pequeno, não tem chegado nem para o médio e para o grande. Os juros dispararam nos bancos, as carências diminuíram, porque o rating do cenário atual é pior, simples. Todos nós, se fôssemos banqueiros, provavelmente estaríamos seguindo a mesma medida. Nós ampliamos em muito a liquidez no sistema, botamos muito recurso, só que não vai continuar represado lá. Então, o próximo passo é desenvolver fundos garantidores. Já existem alguns, temos que dar mais força e mais efetividade, com o próprio FGI, Garantia de Investimentos, o FGO, o FAMP, que é promovido pelo SEBRAE, para chegar no nível pequeno. E, com isso, nós vamos garantir para os bancos que eles possam emprestar esses recursos, que esses fundos garantam,
em cima de uma política de stop loss de 7% e que as garantias sejam até 80% do capital nominal investido, que aí não terá desculpa para o dinheiro não chegar na ponta, né? Então, esse é o nosso próximo passo, provavelmente, que a gente deva conseguir evoluir. Todas as outras medidas anteriores já foram tomadas. Bom, Gustavo, eu quero novamente te agradecer pela tua disponibilidade em falar conosco. Quero te desejar boa sorte nesse, que já era um desafio grande e se tornou um imenso desafio agora de estar à frente lá no Ministério da Economia, nos representando lá na Secretaria. Tenho certeza que tu, como um grande profissional que sempre foi, vai fazer um grande trabalho fazendo isso, e nós vamos sair, como tu falasse muito bem, mais fortalecidos ainda dessa crise. Eu quero agradecer ao ministro Furlan pela honra de estar aqui conosco, de ter iniciado esse debate juntamente com Mauro Bellini, o Henry Chazan. Desejar a todos uma feliz Páscoa, feliz Pêssar, e eu quero deixar as últimas palavras aqui para o ministro Furlan para dar uma saudação final e agradecer a todos que estiveram conosco nessa tarde aí, ouvindo ao Gustavo e esses debates. Ministro. Deixa eu ver o microfone, está ligado. Meus amigos, foi muito bom para mim participar com vocês nessa tarde de sábado e ouvir o meu amigo Gustavo N. Gustavo, cuide-se, cuide-se. Olha, não adianta querer esticar demais a corda porque ela arrebenta. Não adianta esse negócio de fazer milagre, de dormir às 2, levantar cedo. Você já foi piar, agora você não é mais. Você está na garantia, mas já querendo sair da garantia. Cuide-se, porque, olha, no fundo, né, o meu avô, que era de Santa Maria, ele tinha duas frases que eu me lembro sempre dele. Uma é não esmorecer para não desmerecer. E a outra, que ele dizia que o cemitério está cheio de insubstituíveis. Então, olha, calma, força, ânimo, capacidade você tem. Tá? E, olha, de coração, um grande abraço. Obrigado. E uma feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa. Boa Páscoa a todos. Obrigado a todos que estiveram conosco. Uma feliz Páscoa. Gustavo, obrigado. Foi uma grande satisfação. Sabe que as portas estão sempre abertas aqui. Ministro, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.